Amém. Ai, que alegria. Que bom a gente poder estar aqui nesse feriado juntos, né? Como o pastor Ceni falou, o pastor Israel não está entre nós esse domingo. Semana que vem ele está de volta. Coincidentemente ou não, o pastor Israel foi visto entrando num voo para Salvador. Mentira, não foi não. Pastor Israel, tá filmando, né? Não me demite, estou brincando. Gente, pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Não foi visto não. Mas se está lá também, quem somos nós para julgar, né? Não está não, estou brincando, mentira, não está. E a gente está aqui hoje para poder conversar um pouco. Pastor Israel, não me demite, foi uma brincadeira, em nome de Jesus. Para conversar e para discutirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Como o pastor Ceni falou, um dos nossos objetivos esse ano, enquanto igreja de Itacuruçá, é que a gente possa caminhar junto, toda a igreja, estudando nas escolas dominicais, nos grupos, o mesmo livro. Cada um com a sua ênfase, cada um com a sua ideia central, cada um com a sua metodologia, mas todo mundo caminhando junto. Por exemplo, esses meses de janeiro e fevereiro, a gente estudou o livro de Lucas, as parábolas de Lucas. Então, durante as 8 semanas, diferentes parábolas, cada domingo uma parábola foi estudada. E eu quero convidar você, a partir de semana que vem, a gente vai entrar no livro de Isaías. Então, se você ainda não é parte da escola dominical, eu quero chamar você para poder caminhar junto nos próximos 2 meses. São 9 domingos agora que a gente vai ter, estudando o livro de Isaías. Você pode ter em turmas domingo 9 da manhã, a Sorelli, por exemplo, que está lá atrás, com aquela máscara bordada, bonita. Se você está em casa não está vendo, mas ela está lá atrás. Depois você está em casa, aí não sei, que você procura a Sorelli, você vai achar, bota no Facebook, Sorelli Fiuk. Falei certo, Sorelli? Não? É Sorelli Fiuk, sim. Fiô. Procura lá no Instagram. Você tem Instagram, Sorelli? Você tem Instagram? Então não vai achar a Sorelli no Instagram. Bota no WhatsApp. Acha a Sorelli lá. Por exemplo, a turma da Sorelli 9 da manhã vai estudar junto Isaías. A minha turma 11 da manhã, os adolescentes, os jovens. Então, fique à vontade para poder ser parte desse estudo que nós estamos desenvolvendo com a igreja juntos, para que juntos a gente caminhe no conhecimento de Deus. E eu quero hoje discutir um dos assuntos que nós falamos na escola dominical. Eu não vou tratar o mesmo assunto. Se você, inclusive, se quiser, se não pode participar, ou se estava de férias, está voltando agora e quer saber o que a gente estudou, você pode baixar o aplicativo da Itacuruçá, que é Itacuruca o aplicativo? É Itacuruca, né? Pô, vim fazer propaganda do aplicativo. Eu tinha que ter pelo menos visto o nome do aplicativo certo, né? Mas é Itacuruca, baixe na sua Apple Store ou na sua Google Play e você pode ter lá o acesso ao material. Então você vai poder ler o material que a gente usou durante os 2 meses, lá de Lucas. E a partir de semana que vem está lá também o material de Isaías. Mas eu quero hoje falar de um dos textos. Não vou, como eu falei, entrar nesse texto. Se quiser saber mais profundamente sobre essa parábola, baixe o aplicativo, leia lá. Mas eu queria discutir com vocês algo que é fundamental para que a gente possa compreender não só Lucas, mas também o que Jesus propõe em seu ministério. Abra comigo a palavra do Senhor no capítulo 10 de Lucas. A gente vai começar no versículo 25. A gente vai ler só do verso 25 ao verso 29. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, dos versos 25 ao verso 29. Diz assim a palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, um advogado, um guardião da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, de testar Jesus, e disse: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? Ele falou: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: muito bom, corretamente respondeste, faz isso e você vai viver. E ele, porém, não satisfeito, querendo justificar-se ou querendo algo a mais, perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? Pai, ajuda a gente a aprender, a viver e que possamos parecer com o nosso mestre Jesus, em nome de Jesus, amém. No tempo de Jesus, a forma pela qual o povo
olhava, entendia e se relacionava com Deus, já era uma forma bastante inovadora. Não havia povos ao redor de Israel ali que tivessem o mesmo entendimento sobre Deus que Israel tinha. E essa inovação, ela começa há cerca de 500 anos antes de Cristo. Se você viajasse no tempo e chegasse lá na terra de Judá, lá no sul de Israel, chegasse lá por volta de 600 antes de Cristo e perguntasse a um judeu, alguém que é do povo de Deus, o seguinte aqui: por que você é parte do povo de Deus? Ele vai te falar: olha só, eu sou parte do povo de Deus, mais uma vez, lá em 600 antes de Cristo, mais ou menos. Eu sou parte do povo de Deus porque eu habito aqui nesta terra. Um dia, os meus pais foram escravos no Egito, mas Deus nos tirou do Egito com mão forte e nos colocou aqui para vivermos nessa terra. Então, essa terra aqui de Israel é a nossa herança, é a nossa identidade, é aquilo que faz de nós povo de Deus. Nós somos povo porque habitamos nesta terra. Aí, por volta de 590, 580 a.C., o povo é tirado dessa terra pela Babilônia, ele é exilado, ele é levado para uma outra terra. E se você pega essa mesma pessoa, 15 anos depois, e pergunta: e agora? Você tinha me falado que você é parte do povo de Deus, porque habitava na terra, e agora? O que faz de você povo de Deus? A primeira resposta podia até ser eu não sei, era a terra, eu era parte do povo porque Deus tinha me dado uma terra, mas e agora? Mas aí, através das palavras do profeta Isaías, através da revelação que Deus dá para Ezequiel, para Jeremias, o povo entende que o que faz deles povo de Deus não é habitar em uma terra. Eles vão entender que Deus deu a eles um caminho, uma forma de viver, uma forma de caminhar, uma forma de ser. E este caminho, se eles andassem neste caminho, eles seriam povo de Deus. É interessante que no hebraico a palavra caminho é a mesma da palavra ensino, Torá, e quer dizer também lei. Então, se você perguntasse para esse judeu lá por volta de 550 a.C., ele ia dizer: olha só, Deus me deu um caminho para seguir, Deus me deu um ensino, Deus me deu uma lei, e se eu sigo nesse caminho, eu sou parte do povo de Deus. Então, eu não preciso estar numa terra para ser parte do povo de Deus, eu não preciso estar num lugar. Eu posso ser parte do povo de Deus lá na terra de Israel, mas eu posso ser parte do povo de Deus aqui na Babilônia, eu posso ser parte em qualquer lugar do mundo, porque o caminho que eu sigo não é o lugar que eu estou, é a forma que eu vivo. Ok, isso é inovador. E no tempo de Jesus, então, era um caminho que você tem que seguir, ok, mas era difícil. E como é que você aprende a andar nesse caminho? Aí, no tempo de Jesus, havia pessoas que estudavam, que treinavam, que aprendiam e que eram ensinadas a ensinar outros. Essas pessoas viviam a vida inteira estudando para poder guiar outras pessoas no caminho. Essas pessoas responsáveis por guiar outras pessoas no caminho eram chamadas de mestres. A função do mestre, então, era dizer como seguir neste caminho. Em outras palavras, como seguir esta lei. Agora, cada mestre, ele ia ter o seu conjunto de regras e normas. Esse conjunto de regras e normas, a gente chama, naquele tempo, de jugo desse mestre. É por isso que Jesus fala, por exemplo, que o jugo dele era suave. Jugo, então, é o conjunto de regras e normas que o mestre tem. Então, por exemplo, se você pega a mestra Teresa aqui, a Teresa que é a pedagoga, você não conhece, levanta a mão, Teresa, só para o pessoal te conhecer. Ela é da minha turma, hoje eu vou puxar sardinha para todo mundo que é da turma da Escola Dominical minha, que eu não sou bobo, estou fazendo propaganda. Você, não, nem está me vendo, mano, perdi a propaganda. Aí eu vou aproveitar aqui, né? Vamos lá. Então, a mestra Teresa, aí você pergunta assim, olha só, o que a mestra Teresa nos fala sobre o sábado?
Então a mestra Teresa fala que você pode andar tantos quilômetros, você pode comer tantas vezes, você pode mascar chiclete ou não pode mascar. Ou seja, Teresa ia ter um conjunto de normas, de regras sobre o sábado. Essas normas podiam ser diferentes das normas da mestra Mari, que está aqui, cantou lindamente louvor. Deixa eu pegar o Jonathan, só para poder dar uma moral para ele, porque o pessoal já te viu, Mário. Mário também é de 11 horas da turma. Filma a Mário, por favor, ali, pessoal. Se você vier 11 horas aqui, na escola dominicana, você vai ver também, a Mário cantando na sala de aula. Olha que beleza. Vamos pegar o mestre Jonathan aqui. Então, o mestre Jonathan podia ter uma opinião um pouco diferente, um jugo um pouco diferente da Teresa, mas cada mestre ia ter o seu jugo. Agora, não podia ser assim, não era assim jogado, qualquer um fala qualquer coisa. Você tinha uma linha mestra, tinha uma tradição que você tinha que seguir. Você não pode simplesmente falar, você tinha uma base, um fundamento, que era a tradição desses mestres, o que vinha sendo falado pelos antigos, o que desde lá, do exílio e desde Moisés. Então os mestres não podiam simplesmente sair falando qualquer coisa, tinha que seguir lá essa base. E tinha no tempo de Jesus uma pessoa, uma profissão, que a função dessa pessoa era ir até onde os mestres estavam ensinando, até as sinagogas, até os locais de ensino, para garantir que esse mestre não estava falando besteira, para garantir que esse mestre estava de acordo com a tradição. A função dessa pessoa era garantir que esse mestre estava ensinando as pessoas no caminho correto. Essa profissão, essa função em grego é a palavra nômicos. A palavra nomos é lei, nômicos, então é o guardião da lei. Eu usei até na hora que eu estava lendo o texto a palavra advogado. Eu acho que faz sentido, advogado é o guardião da lei. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Acho que faz, né? Se eu não fizer, depois você me corrige lá, mas eu acho que faz sentido. Mas é o guardião da lei, aquele cara responsável por garantir que o que está sendo dito está de acordo com a tradição. É esse cara que está aqui testando Jesus. O texto que nós lemos começa dizendo que esse guardião da lei, esse advogado, que na tradução que eu li aparece intérprete da lei, não é a melhor ideia é dessa guardião mesmo, que esse guardião da lei, ele estava atrás de Jesus. Vamos testar esse cara aí, vamos ver se o que esse cara está ensinando está de acordo com a tradição. Vamos ver se esse cara não está aí falando um bando de asneira, um bando de heresia. Se ele estiver falando um bando de asneira, a gente vai levar ele lá para a liderança e eles vão expulsar ele da ordem. Uma piada boa, piada interna. Expulsar ele da ordem, expulsar ele, porque ele não pode falar as coisas que ele quer, ele tem que estar de acordo com a tradição. Ou seja, esse cara não está aqui porque ele simplesmente quer aprender de Jesus. Ele não está aqui porque ele quer conhecer mais sobre a palavra. A função dele aqui é testar para ver se Jesus está falando de acordo com a lei. E ele pergunta, então, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa era uma pergunta que os mestres debatiam constantemente. A pergunta esperada pelo esse intérprete é simples. Está aqui o meu conjunto de regras e de normas para isso. Então, o mestre comum ia dizer assim, você tem que comer essas comidas, falar estas palavras, agir dessa forma, andar desse caminho, usar essas roupas. Se você faz isso tudo, você vai ter a vida eterna. Logo, os mestres propunham uma forma de vida baseada nas suas regras, nas suas normas. Cumpre aquela regra e você é parte do povo de Deus. Cumpre aquela regra e você vai ser salvo. Cumpre essa norma que você vai ter um bom relacionamento com Deus. Você então é parte do povo de Deus, se cumprir aqui essas regras e essas normas. Você pergunta, ok, mas o que fala a lei então? Seu guardião da lei. O que a lei fala? Como você interpreta? Ele fala, eu interpreto que você tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E a resposta de Jesus é isso, parabéns, faz isso e vive, está ótimo, é essa a ideia, faz isso e vive. Mas o texto não acaba aqui. Ele vai dizer, mas Jesus, quem é o meu próximo? Se você
tivesse em Israel e vivesse no tempo de Jesus, havia duas ideias básicas sobre o que significa o próximo. Uma parte dos mestres ia dizer que próximo é só aquele que tem o mesmo sangue. Ou seja, o próximo é apenas aquele que compartilha, que é parte do seu povo, porque tem o mesmo sangue, a mesma herança. Logo, todo mundo que é parte dos judeus, parte do povo, porque tem o mesmo sangue, é o seu próximo. Assim, você tem que amar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa palavra amar, né, o agape, ela significa priorizar, colocar em primeiro plano. Ou seja, você tem que priorizar, colocar em primeiro plano só quem tem o mesmo sangue que você, só quem é parte do povo de sangue, do povo sanguíneo. Então, se for parte do povo, se nasceu de mãe judia, se tem o sangue judeu correndo nas veias, este é parte, este é o seu próximo, né? Este é o seu vizinho, este é aquele que você deve considerar, priorizar. Uma outra parte dos mestres ia dizer que não é só isso. Próximo é também aquele que se converte. Então, mesmo que a pessoa não seja do seu sangue, mas que ela se converta ao judaísmo ao longo da vida, né? A Bíblia, lá em Atos, traz a palavra prosélito, que é essa palavra de convertido, ou seja, ele não nasceu no povo, mas ele se tornou parte do povo, também é seu próximo. Ou seja, basicamente a ideia é a seguinte: só é próximo quem cumpre a mesma religião que você. Só é próximo ou quem é parte do seu povo pelo seu sangue, ou quem é parte do seu grupo religioso. Só os batistas seriam o nosso próximo. Os presbiterianos não, estou falando por mim não, estou falando pela visão aqui, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então não, só quem é parte do povo, quem é parte do povo religioso, do grupo religioso, pode ser seu próximo. Ou outro cara fala assim, não, próximo é só aquele que tem o mesmo sangue que você. Coitado do Roberto, tá dando para ele, então, Roberto? Tá dando para seguir aí? Só quem tem o mesmo sangue que você é parte. E aí, Jesus, de qual linha você é? Estou te testando aqui, porque eu tenho que levar a informação para os meus superiores. Qual a sua linha? Você é daqueles que acham que o próximo é só quem é parte do seu sangue? Ou você acha que o próximo é quem também se converteu e é parte da mesma fé? Quem são aqueles que merecem o nosso amor, a nossa priorização, o nosso cuidado? Sangue ou religião? Aí Jesus conta uma parábola, eu não vou entrar nela, lê o material lá sobre essa parábola, mas conta uma parábola e basicamente Jesus está propondo uma ideia um pouco diferente, não só de próximo, mas do caminho. E essa ideia, ela começa por um outro entendimento. A primeira pregação pública de Jesus está lá em Mateus 4,17. Abre comigo aí, Mateus 4,17. A gente poder olhar. Calma aí. Olha só. A primeira... Quem está lá na comunicação? Quem está aí? Quem está? Para agradecer, para estar gravando aqui. Rodrigo, pediu um aumento para você, hein? Eu nem tinha combinado com você, você já botou lá? Olha que beleza. O aumento de voluntário que é zero é quanto? Zero, mas o aumento é zero. Não, isso é vezes. Eu sou formado em teologia, não em matemática. Esquece que eu falei aqui, não vai ter aumento. Peço perdão, irmão, pedir ao Jorge aqui, que é o nosso administrador, que eu estou brincando, não tenho autonomia para dar aumento para ninguém, e não tenho condição de tirar do meu salário. Retiro o que eu disse, faça em amor, obrigado. Volta para cá, abre Mateus 4,17, diz assim, daí em diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrepender é uma palavra muito interessante. A primeira coisa que Jesus fala publicamente é arrepender. E essa palavra arrepender em grego, ela é um conjunto de duas partes, que é meta e noia. Meta é outra,
e nóia é mente. Arrependimento, então, quer dizer literalmente um novo entendimento, uma nova forma de ver as coisas. Arrependimento é fundamentalmente uma nova visão, um novo entendimento, uma nova percepção sobre as coisas. A pergunta que Jesus recebe do advogado, do guardião da lei é: qual a linha que você vai seguir? Mas a proposta de Jesus em seu ministério não é simplesmente dizer um caminho ou outro caminho, é mais profundo que isso. Ele está propondo uma nova forma de entender, para que a gente possa, de fato, seguir a Cristo, para que a gente possa, de fato, entender quem Deus é, para que a gente possa, de fato, entender quem nós somos, e para que a gente possa, de fato, entender quem o outro é. O primeiro passo é esse novo entendimento, essa nova visão, essa transformação, essa metanoia, esse arrependimento. O ministério de Jesus, então, a proposta dele é justamente: veja com novos olhos, perceba com uma nova mente, ouça com os novos ouvidos, mude o seu entendimento. Ok, Jesus, ok. Então, você não vai simplesmente seguir uma linha ou outra linha, mas o que significa então esse arrependimento? Na prática, o que significa esse novo entendimento? Até agora, os judeus entendem que existe um caminho, existe uma estrada para acessar a Deus, existe uma lei, Torá, caminho e lei é a mesma palavra, e a função dos mestres é ensinar. E como é que você ensina? Como é que é o caminho? Olha só, cumpre aqui essas regras, faça as normas, cumpra a tradição. Se você fizer, você está no caminho. Mas ok, Jesus, você está dizendo que não é bem assim. Para andar no caminho, o primeiro passo é um novo entendimento. Que entendimento é esse? Abra comigo aí em Mateus 5:17. Vai daí? Quem sou eu, hein? Mané, olha que beleza. Não, pô, é 5:17. Não, errei. Já era o aumento. Aí, pô, foi rapidinho. Presta atenção. Beleza, Jesus, vamos lá então. Você está falando então que para entender quem você é, para realmente eu entender Deus, viver o reino de Deus, esse controle de Deus sobre o mundo, sobre minha vida, para eu entender de fato quem Deus é, quem eu sou, quem o outro é, eu preciso desse novo entendimento. Mas que entendimento é esse? Que arrependimento é esse? Mateus 5:17 fala assim: não pensem que eu vim revogar ou descumprir o caminho, a lei. Eu não vim para abolir essa ideia de caminho, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para abolir a necessidade de cumprir as normas. Não. Eu não vim para dizer simplesmente que você não precisa mais agir certo, fazer certo. Eu não vim abolir isso. Ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará dessa lei. Ou seja, não vai mudar. O fundamento desse caminho não vai mudar, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, uma dessa lei, uma dessa norma, um passo desse caminho, ainda que dos mais pequenos, dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Ok. Então Jesus está propondo não mudar o caminho, mas mudar ou arrepender, mudar o entendimento sobre esse caminho. O que significa de fato andar no caminho? O que significa de fato cumprir a lei? O que significa de fato chamar alguém de próximo? O que é então de fato chamar alguém de próximo? Vamos continuar nós aqui no 20, né? Porque eu vos afirmo que se a sua justiça, a sua retidão, e em grego essa palavra quer dizer literalmente se o seu caminho reto, se o seu caminho não excederem muito a dos escribas e fariseus. Vamos lá aqui então, qual que era o caminho dos escribas e fariseus? Cumpre, está aqui essa norma, faz isso que você vai ser salvo,
faz isso que Deus vai te abençoar. Faz isso e você vai ser justo. Ser crente, então, para os fariseus, era cumprir o conjunto de leis e regras. Este era o caminho. Cumprimento, uma ação, uma forma de agir. Mas se vocês não forem além disso, jamais entrarão no reino dos céus. Então vamos com calma aqui. Jesus está dizendo que ele não veio mudar isso, o fundamento da lei, do caminho. Ele veio manter o caminho. Mas o real caminho não é simplesmente cumprir o conjunto de leis e regras que os fariseus ensinam. Não é, entendo simplesmente agora, hein? Não é simplesmente falar essas palavras, comer essas comidas, ir a tais lugares. Não é simplesmente. O caminho, na verdade, é algo além. Continua para mim, por favor, o texto. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ou seja, o caminho que foi dado. Não mate. Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Esse é o caminho. Então, como é que eu cumpro esse caminho? É só eu não matar. É só eu não matar. Então, se eu quiser andar no caminho, eu simplesmente tenho que fazer o certo. É não matar. Se eu não mato, eu estou no caminho. Certo, Jesus? Mais ou menos. Eu, porém, digo que todo aquele que irá contra seu irmão sem sentido, está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal. Continua. E quem chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Calma aí, Jesus, que é isso? Você está me dizendo que... Calma aí. Mas o caminho está dizendo que não mate. Não é isso que é o caminho? Não. É além disso. Quer ver? Continua para mim, por favor. Olha o 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lembrar de seu irmão ter alguma coisa contra você, deixe no altar a oferta, não cumpra a norma, não cumpra a simples regra e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Então calma aí. Jesus está dizendo que mais importante do que simplesmente cumprir a regra é o porquê você cumpre a regra. A lei não está simplesmente no fazer algo, está em porquê você faz alguma coisa. Continua para mim, por favor. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entrega você ao oficial de justiça. Deixa eu pular aqui para a gente ganhar tempo aqui, ó. Quer ver? Olha o 27, está quase lá, está no 25 já. Olha o 27, ó. Ouviste o que foi dito dos antigos, não cometa adultério. Beleza, está aqui a norma, é só não fazer isso. Então se você não faz isso, você está no caminho, está cumprindo a regra, está tudo bem, está salvo, você é parte do povo de Deus. Beleza? Eu, porém, vos digo que não é bem assim. Quem olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério. Por quê? Porque se você não adultera, porque tem medo que descubram, ou porque tem medo de perder o seu emprego, ou porque tem medo de ser preso, você não está cumprindo a lei? Então o cumprimento da lei não está simplesmente em fazer uma ação, está em fazer uma ação porque eu amo a Deus e ao próximo. A lei, o que Jesus propõe é um novo entendimento, que não se basta, é importante, mas não se basta a simples repetição e cumprimento das regras e das normas. O caminho de Jesus é um passo além, é cumprir as regras e as normas porque você ama a Deus e ao próximo. Vou dar um exemplo aqui. No tempo de Jesus, e se você leu aqui Mateus, continuar, faça esse exercício em casa, é bem legal esse texto. Ele vai dizer sobre isso, sobre o sábado, lá no capítulo 6. O que era o sábado? Ora, um conjunto de regras e normas. O que é guardar o sábado? Você não pode trabalhar, você não pode comer tal coisa, você não pode fazer tal coisa, você só pode andar tantos quilômetros. É isso. Se você fizer isso, você está guardando o sábado. Você fala assim, não. Veja bem, nós vivemos num mundo que o nosso valor é dado pela nossa produção, certo? Seu salário é o seu valor para a sociedade. Quanto mais importante para a sociedade você é, maior é o seu salário. O seu valor está diretamente ligado ao seu trabalho,
ao que você faz. A gente aprende então desde pequeno que nós valemos o que produzimos. Nós valemos o que somos. E também a sociedade nos diz isso. Aí a hora de um médico, ela vai ser lá 150, 300 reais. A de um professor, e eu digo isso com dor no coração, porque é a minha profissão. Aí Jesus, vamos aumentar isso aí? Vai ser lá 20, 30, 40, 50, ou seja, é bem menor. Por quê? Porque a sociedade está dizendo, é mais importante. Eu não estou falando que está errado não, tá? Professor, para ver um caso aqui agora. Então, veja bem, é mais importante para a gente essa hora desse médico, tem menos na sociedade, é mais escasso do que esse professor. A sociedade diz então que o nosso valor é atrelado ao nosso trabalho. Deus fala, para mim não. 6 dias você trabalha, mas um dia você para e você lembra onde está o seu valor para Deus. E não está no que você faz, está em quem você é. Nada do que você faça muda o seu valor para Deus. O seu valor está em quem você é. Você é chamado para ser filho de Deus. Cumprir a lei não é só não trabalhar no sábado, é lembrar o seu valor, porque aí você está amando a Deus e ao próximo. Como você lembra o seu valor? É vindo à igreja? Vem à igreja. É almoçando com a sua família? Almoce com a sua família. É fazendo nada à tarde? Faça nada à tarde. Só 5 da tarde, assista o culto online da igreja de Itacuruçá, que é muito bom. Domingo que vem, 5 da tarde, assista o culto. Mas o que importa é como você lembra o seu valor. Guardar o sábado não é simplesmente, se você simplesmente cumpre as regras, mas não lembra o seu valor, você não está cumprindo o sábado. Jesus, por exemplo, fala, olha só, não adianta você não falar um palavrão contra o seu irmão, mas falar seu incircunciso, que é o palavrão gospel. Você está diminuindo a pessoa da mesma forma, está ofendendo da mesma forma, porque não é simplesmente a palavra que você usa, o porquê você fala o que você fala, é porquê você faz o que você faz. Se você, Jesus, por exemplo, fala lá em Lucas 22, 22 mesmo, perdão, que a viúva, quando vai dar a sua oferta, o pouco que ela der é maior do que o povo rico que dá, porque ela está fazendo de coração, porque o cumprir a lei não é simplesmente fazer a ação. Se você vem aqui e dá o dízimo porque tem medo que alguma coisa ruim te aconteça, Deus está dizendo, tem mais. Deus está te chamando para você colaborar e abençoar os outros, porque você ama a Deus e ao próximo. Isso é cumprir a lei. O caminho de Jesus é simples, ame a Deus e ao próximo, mas é difícil, porque exige que em tudo que a gente faça, a gente pare e se pergunte, eu estou amando a Deus e ao próximo fazendo isso? Eu estou amando a Deus e ao próximo pensando nisso? Eu estou me aproximando de Deus? Eu estou andando no caminho? O caminho então não é simplesmente fazer alguma coisa ou não. Abre um parênteses, fazer alguma coisa é muito importante, não matar é muito importante, mas Jesus diz que não basta, não para aí. Andar no caminho não é só fazer alguma coisa ou não fazer, isso é importante, mas o caminho é muito mais do que isso, é fazer alguma coisa ou não fazer porque a gente entende o que é amar a Deus e ao próximo, arrependimento, metanoia. Então Jesus, quem é o próximo? É parte do sangue? É o cara que é da minha igreja? A pergunta é simples, como você expressa o amor a Deus e aos outros? É separando as pessoas por sangue? É separando as pessoas por grupo religioso? Ou é auxiliando todos aqueles que precisam de você? Se amar a Deus é trabalhar, auxiliar todos que precisam de você, o seu próximo é todo aquele que precisa de você. Porque o fundamento da ação é que nos faz discípulos de Cristo. O convite para cada um de nós é irmos além da simples ação. Fazer é muito importante, mas o chamado de Cristo é para fazermos porque amamos a Deus e ao próximo. Essa é a grande diferença do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo você cumpre essa lei para ser salvo por Deus. No cristianismo a gente cumpre a lei porque nós somos salvos pela graça de Deus. Deus nos salvou e o seu Espírito em nós nos habilita a andarmos no caminho. O chamado de Deus é que nós possamos diariamente parar e perguntar,
esse pensamento, essa ação, esse desejo me aproximam de Deus, do próximo? Se a resposta for sim, faça, você está cumprindo a lei. Se a resposta for não, não faça, porque você não está cumprindo a lei, você não está andando no caminho. É muito mais do que uma simples repetição de ação, é o entendimento do real fundamento da ação, o porquê nós agimos como agimos. Esse chamado, esse convite de Jesus para sermos seus discípulos, é para que nós possamos ser capazes de não nos aproximarmos, não buscarmos a Deus simplesmente porque fazemos uma coisa ou não fazemos, mas para irmos além disso e fazermos porque nós entendemos que o fazer ou não fazer daquela forma nos faz amar, nos aproxima de Deus e do próximo. Jesus, quem é meu próximo? O que farei para herdar a vida eterna? Ama teu próximo, é o fundamento da lei. Se você fizer, você está no caminho. O convite é o mesmo, anda no caminho. O caminho não muda, o que muda é o guia do caminho. O que muda é entender que estar no caminho não é simplesmente fazer alguma coisa ou não, mas é fazer porque nós amamos a Deus e ao próximo. Este é o convite para a Igreja Batista de Itacuruçá. Este é o convite para você, para mim. Este é o convite para todo aquele que quer ser discípulo de Cristo. Dar um passo a mais. Busque fazer, pensar e agir não só porque é o certo ou errado, mas vá além disso. Faça porque você entende que você assim ama a Deus e ao próximo. Isso é maturidade, isso é caminhada, isso é discipulado. Esse é o convite de Jesus para nós. Vamos orar. Deus abençoe. Pai, obrigado porque um dia o Senhor nos chamou, e o seu convite para nós não é para sermos simplesmente fazedores do certo e do errado. É também, Pai, mas é mais do que isso. O seu convite para que nós possamos fazer porque nós amamos a Ti e ao nosso próximo. O seu convite para nós, o teu caminho que nós vamos andar é um caminho não só de ação, mas de entendimento dessa ação, de fundamento dessa ação. Nós queremos ser assim, Pai. Nós não queremos só nos perguntar, Pai, se isso aqui, o que tem que fazer aqui, o que tem que fazer lá. A gente quer ir além disso. A gente quer se perguntar como isso me faz amar a Ti e ao próximo. Nós queremos ser assim, porque assim sendo nós estaremos caminhando até Ti. Assim agindo, assim pensando, assim vivendo, nós seremos cristãos, reflexos de Cristo, pequenos Cristos, Teus filhos. É o que nós queremos ser, é o que nós ansiamos ser. Muito mais do que cumprir pela obrigação, cumprir porque nós entendemos. Ajuda a gente a chegar lá, Pai. Ajuda a gente a entender que a questão aqui, Pai, não é não fazer. A gente tem que fazer, Pai. O caminho é também ação, mas é mais. A gente quer fazer esse mais, quer dar esse passo além disso. Ajuda a gente a vivermos a vida eterna, abundante, que é esse entendimento de quem o Senhor é, de que nós somos, de quem o outro é. Que vivendo assim, nós possamos nos tornar parecidos com Teu Filho e possamos refletir a Tua luz neste mundo. Pai, nos ajuda a sermos realmente cristãos. Se a gente está aqui hoje, Pai, e o que nos liga ao Senhor é a simples obrigação, nos ajuda a ir lá além disso. Ajuda a gente a ser cristão de verdade, a conhecer, a entender, a viver esse Teu amor, porque naturalmente a gente vai fazer, Pai, o certo. Ajuda a gente a não fazer o certo para Te amar, mas fazer o certo porque Te amamos. Toca no nosso coração, Espírito Santo, para que isso possa ser constantemente o fundamento da nossa ação, da nossa vida e da nossa busca. Que, Pai, quando a gente for deitar à noite ou acordar de manhã, o Senhor nos incomode para que a gente possa buscar isso, o fundamento da ação em todas as nossas ações, na igreja, fora da igreja. E assim, ajuda a gente a agir assim, refletir o Teu amor para este mundo. Nos ensina, fala conosco e nos torna parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus.